Irmãos, o pastor me passou um WhatsApp há umas 2 semanas e me falou assim, José, pode pregar? Eu falei, pastor, pregar, né, de louvor. Estava num pequeno grupo também, só nós ali, né, aconchegadinho, mas pregar faz tempo, né? Não, José, não, você vai pregar. Aí, eu falei, pastor, tem algum tema, então, que o senhor queira que eu use? Aí ele falou assim, o que Deus colocar no seu coração. Aí adivinha o tema de hoje? O que Deus colocar no seu coração. É o título da mensagem. Então tá bom, então vai ser o que Deus colocar no seu coração. Aí depois, complicado, foi achar um texto para encaixar no tema, né? Porque eu falei de cara para ele o tema e agora eu tive que achar um texto. Mas Deus é muito bom, né? Deus é muito bom com a gente. E eu tinha preparado um outro texto, confesso para os irmãos, um outro texto que falava, tinha um pedaço de psicologia, um pedaço de filosofia, não sei o quê. Aí quando eu acabei o texto, Deus falou, não, nada disso. Nada disso. E aí foi realmente pensando nesse tema, o que Deus colocar no seu coração, que Deus me levou lá para Mateus 13. E eu queria te convidar a ler comigo Mateus 13. Que fala justamente disso, irmãos. O que é que a gente faz com o que Deus coloca no coração da gente? Então, enquanto você já abriu sua Bíblia? Amém. Eu estou para comprar óculos faz um tempo já. O Eduardo está pegando no meu pé. Então, do meio para cá, eu estou vendo vocês muito bem. Do meio para lá, eu sei quem está aí. Mas eu não sei que expressão você está fazendo. Então, a expressão que vocês fizerem aqui, eu estou de olho. Mas do meio para lá, tem misericórdia de mim, tá bom? Lembra que eu amo você. Então, ore pela minha vida e pela nossa vida, para que o Espírito Santo realmente fale conosco nessa manhã. E que traga para nós o que Deus deseja para a gente nessa palavra. Vamos orar? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tudo que já ouvimos, Deus, e por tudo que já vivemos. Te agradecemos, Deus, pela tua presença, por Jesus Cristo, o plano maior, como cantamos. Assim como cantamos também, Deus, nós te damos graça e realmente te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor faz e é na nossa vida, Deus, por nos tirar da escuridão, por nos trazer para a vida mesmo, Senhor, e nos ensinar não desistir de nós e todo dia trilhar conosco essa jornada, que não tem sido fácil, Pai, mas o Senhor tem sido tão bom e tão misericordioso, que realmente nós te damos graças nessa manhã, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, obrigado pela liberdade de falar da tua palavra que nós temos aqui, Senhor. E queremos pedir em nome de Jesus que o teu Espírito haja no nosso meio nesta manhã. Que o seu Espírito fale verdadeiramente ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, Deus. Abre os nossos olhos, Pai. Passeia livremente, ó Espírito Santo, e obrigado, porque o Senhor nos usa apesar das nossas limitações. Estamos aqui, Senhor, todos nós com as nossas mazelas, com as nossas dores, com as nossas alegrias também. Mas estamos aqui dependentes do teu Espírito, dependentes completamente da tua graça e do teu poder. Por isso estamos nesse momento na tua presença, buscando a tua vontade. Abre o nosso coração, nos ajude a focarmos, Deus, esse tempo aqui agora onde vamos ouvir a tua voz. Agora há pouco nós abrimos os nossos lábios, Deus, e exaltamos ao Senhor. Engrandecemos o teu nome. E agora nós vamos parar um tempo, Deus, para ouvir a tua voz. Que o teu Espírito nos ajude a aproveitar bem esse tempo. E apesar do que nós somos, Deus, pecadores, remidos por Cristo, apesar de quem nós somos, nós sabemos do teu amor por nós. E te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você já abriu aí em Mateus 13? Então vamos lá. Essa mensagem, irmãos, eu uma vez ouvi, há um tempo atrás, um pedaço dela, na verdade, isso me veio à memória também, num outro pastor Cláudio Manhães, ele falou sobre essa parábola, e eu lembrei desse sermão, e achei interessante a gente trazer hoje também, e fica a dica, hashtag aí, adolescentes, fica a dica.
essa parábola é boa porque Jesus já explica. Então, ele fala da parábola e ele mesmo já explica. Então, isso facilita a minha vida um tantão enorme, assim. Então, já fica a dica aí, se você precisar pregar, essas parábolas são boas, ajudam bastante quando Jesus fala, né? Porque aí ele fala, não tem mais o que a gente falar, né? Então, vamos lá, vamos abrir em Mateus 13. Nós vamos ler primeiro do versículo 3 ao versículo 9. E assim fala a palavra de Deus. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Antes de começar a ler a explicação de Jesus, o que me chamou a atenção nessa mensagem é que ela tem uma perspectiva diferente. Todas as vezes que eu ouvi essa mensagem sobre a parábola do semeador, eu ouvi vindo numa perspectiva de que cada solo desse aqui é um tipo de pessoa. E aí, sempre depois das mensagens, vinham aqueles questionamentos, né? Ou até mesmo o pregador falava: que tipo de solo você é? Ou a gente levantava essa questão: você é o pedregoso? Você é o terreno cheio de espinhos? Qual que você é? Mas essa mensagem que eu ouvi do pastor Cláudio Manhães, e que eu queria compartilhar com vocês, ela fala de uma outra perspectiva. De que Jesus não está falando de pessoas, tipos de pessoas. Mas Jesus está falando de tipos de coração. Ou seja, são momentos do nosso coração. Momentos que a gente passa. Então, são momentos em que, às vezes, o nosso coração está como um solo pedregoso. Ou, às vezes, ele está como cheio de espinhos. Ou, então, ele está mesmo à beira do caminho. Então, enquanto a gente lê a explicação de Jesus, eu queria que você ficasse na sua mente essa perspectiva. Que Jesus aqui não está falando de tipos de pessoas. Você é uma pessoa específica, até porque a gente muda muito. Os momentos da nossa vida são muitos. Então, Jesus está falando de momentos do seu coração. Tudo bem? Vamos ler sobre essa perspectiva? Então, vamos continuar. A gente vai lá para Mateus 13, mas ainda lá no versículo 18, que é quando Jesus explica a parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos, e produz 100, outros 60 e outros 30. Amém? Algumas versões, lá no versículo 18, começa com quando, né? No 19, quando ouvindo alguém a palavra, esse quando, ele dá justamente esse sentido que eu falei, de momento, né? Quando? Então é quando você está no estado, quando o seu coração está no outro, então isso reforça um pouquinho essa ideia. Lá em Jeremias 31, de 33 a 34, você não precisa ler agora, Jesus ele está falando, Deus, ele fala através de Jeremias, do profeta Jeremias, e ele está falando a respeito justamente da aliança que ele tinha com Israel, baseada na lei, e também está falando da aliança que ele pretendia estabelecer, que é a aliança que nós temos hoje estabelecida em Cristo Jesus. Então, lá Deus está falando, e nessa aliança já estabelecida em Cristo Jesus, que é a aliança da graça, vamos ler, alguém abre para mim Jeremias 31, de 33 a 34, e lê com voz bem alta aí para mim, por favor. Jeremias 31, 33 a 34.
Amém. Obrigada, Norma. Então, dessa aliança, o que Deus diz nesse contexto é que todos nós conheceríamos a Deus. Que nessa nova aliança em Cristo Jesus, todos nós conheceríamos a Deus, e Ele colocaria no nosso coração a sua lei, a sua palavra e a sua mensagem. Que Ele colocaria no nosso coração, que é justamente o que essa parábola diz, essa semente. Então, eu queria primeiro que a gente entendesse isso da seguinte perspectiva. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, é o que a gente vai começar falando aqui no versículo 18. Primeiro eu queria que você ficasse com a seguinte ideia. Deus, Ele realmente planta no seu coração. Deus hoje coloca no seu coração a vontade dEle. Hoje, através de Cristo, a gente tem essa relação de proximidade com Deus. Cristo ganhou isso para a gente. A gente tem aprendido isso aqui muito e há muitos domingos. Então, essa mensagem do reino que Deus coloca no coração da gente. E por que mensagem do reino? Quando a gente fala de reinos, a gente automaticamente entende que nós somos súditos e que a gente tem um rei que é soberano sobre a nossa vida, que é Jesus. Então, quando você diz que ouve a mensagem do reino, você já entende que Jesus é soberano, que você se submete a Ele, e é o que nos possibilita dizer que temos em Cristo o nosso poder superior. E é por esse poder superior que a gente entende a palavra, que a gente é capaz, que a gente levanta de um pecado, que nós estamos aqui hoje de manhã. É por causa dessa dependência em Cristo Jesus que a gente consegue existir. Então, exatamente quando a gente fala a mensagem do reino, a gente subentende-se que somos súditos do reino de Jesus, e a gente entende que Deus planta no nosso coração a mensagem. E toda mensagem que Deus planta no nosso coração, ela é uma semente. E essa semente precisa, então, germinar, crescer e dar frutos. Então, Deus sempre planta no seu coração a mensagem. E quando eu falo Deus planta no seu coração a mensagem, lembre-se que através da palavra dita, pregada, é através de uma canção, é através de um irmão que Deus levanta para te dar um consolo, ou para te dar um puxão de orelha. É através de uma experiência de vida que você tem. É através de um caminhar com discipulado, sendo discipulado por alguém. Então, essa colocação da semente de Deus na sua vida é de várias formas. Porque Deus não se limita a nós. Como nós estávamos falando hoje de manhã na EBD, o Espírito Santo tem uma liberdade enorme. E ele faz de várias formas, às vezes incrivelmente poderoso, ou às vezes muito sutil no silêncio da sua vida e do seu coração lá no seu quarto. Então, é essa semente que Deus sempre planta no seu coração que nós vamos falar, que precisa germinar, que precisa crescer, que precisa ganhar substância, vencer a terra e dar frutos. Então, lembre-se disso. Esse é uma das grandes formas do trabalhar de Deus na sua vida. É colocando uma semente no seu coração. Então, como será que a gente pode, então, caracterizar esse coração que é essa terra boa, né? Então, se a palavra de Deus é semente e o agir de Deus nessa aliança é semear no nosso coração, como é que a gente pode classificar ou caracterizar esse coração que precisa ser essa terra boa para receber semente? Porque eu não entendo nada de terra. Mas pelo menos eu sei que se você jogar uma semente numa terra ruim, o que acontece? Nada, né? Não deu nada. Foi em vão, né? Então, para essa semente crescer, germinar, dar frutos, os frutos que Deus espera na sua vida, essa terra tem que estar como? Boa. Então, a gente vai falar desse coração, do seu coração, como terra boa. Porque Jesus não descreveu muito, né, essa terra boa. Ele falou dos 3 solos. Ele falou que a semente não frutifica em 3 tipos de solos, né? O primeiro coração, ele fala que a semente cai à beira do caminho e os passarinhos vêm e levam. Ele até dá umas dicas para a gente do que é a semente à beira do caminho. Segundo, é um terreno pedregoso. Ele fala que a profundidade da terra é muito pequena, então não dá para a raiz se aprofundar. Terceiro, ele fala que os espinhos suplantam a planta não cresce, até tinha raiz, mas ela foi sufocada pelos espinhos. Então a gente consegue até imaginar, fazer essas figuras dos 3 tipos de solo que não são adequados na nossa cabeça. Mas quando fala da terra boa, Jesus só fala que era uma terra boa. Ele não dá muitas explicações.
Ele fala, era uma terra boa. Então, a pergunta é, como é que será, então, que seria essa terra boa? Então, por exclusão, a gente vai entender o que é a terra boa. Então, como assim por exclusão? A gente vai olhar o que é a terra ruim e vai entender que o contrário disso é a terra boa. Tudo bem? Vamos seguir por essa linha? Então, tá bom. Eu sei que quem nasceu em Minas, na Bahia, deve ser um bocadinho mais fácil entender essa história de terra boa, né? Eu que sou paulistana mesmo aqui, do cinza, não sei nada de terra, né? Eu até tentei pegar com meu pai umas dicas aí do que é terra boa, mas é uma limitação danada mesmo. A gente não entende nada, né? Se perguntar de WhatsApp, a gente manda bala, né? Mas de terra, a gente não entende nada. Então, a gente vai conversar e tentar entender melhor o que é isso. Vamos falar, então, por que a gente vai falar disso? E eu queria destacar com vocês outros 2 textos que estão na Bíblia, que falam dessa importância do coração como terra boa. Um deles está em Mateus 15, 11, que é quando Jesus disse que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. No verso de Mateus 15, 11, depois ele pula para 17 a 19. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é impelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas coisas que tornam o homem impuro. Por que é importante a gente falar do nosso coração? Faz uma análise rápida, meu irmão, dos tempos que a gente está vivendo. Não tem um dia sequer que a gente não receba uma notícia horrível de uma tragédia humana. Não tem um dia sequer que pela televisão ou por algum familiar a gente receba uma notícia catastrófica sobre o estado que está o coração do homem e o que o homem faz por conta desse coração impuro. A gente não precisa ir longe. A gente não precisa ir lá na França, saber que um caminhão atropelou um monte de gente numa avenida e matou. A gente pode ir muito perto. A gente pode ir na vizinhança e saber que um parente nosso foi espancado. A gente pode ir dentro da nossa casa e perceber que a discórdia, a briga, a desavença. A gente pode olhar para a nossa família e perceber que as nossas famílias estão se deteriorando. A gente pode olhar para um irmão e saber que a casa dele foi assaltada. Então, quão perto de nós está esse coração impuro do homem? Então, a gente precisa falar sobre o que a palavra diz em relação... Não é o que entra pela sua boca que faz mal. É o que sai. Porque o que sai foi criado dentro do seu coração. É mais ou menos assim, quando você tem febre. A febre é um alerta de que alguma coisa está errada. Se você resolver o problema da febre, ela vai voltar porque você tem que descobrir aonde está a infecção. É mais ou menos isso que acontece. Quando você fala palavras impuras, é ruim, é óbvio, mas o grande problema não é o que sai. O grande problema é de onde originou essa palavra impura. Isso quer dizer que o seu coração não está produzindo coisas boas, não está produzindo coisas puras. Então a questão não é a carne que você comeu e você não pode comer, não é na sexta-feira santa. A questão é o que você tem dito. O que os seus lábios têm proferido? Porque no seu coração ele está produzindo coisa impura. Então fique atento ao que você diz também. Presta atenção no que tem saído do seu lábio, do lábio dos seus filhos. Presta atenção como está o seu coração. Também, Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso tem tudo a ver com a parábola do semeador que a gente vai conversar. Porque o coração ele é fonte de vida, mas ele também pode ser o quê? Fonte de morte. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, a grande pergunta é, você tem guardado o seu coração? Você tem reservado a terra do seu coração? Você tem tomado cuidado de verdade com o teu coração, como Deus te orientou a tomar? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, cuida bem do teu coração.
porque dele procedem fontes de vida ou de morte. E é isso que a gente tem visto na nossa realidade. E aí a gente se pergunta, como pode o ser humano fazer isso? A questão é onde originou, de onde vem, por que se produziu isso? Por que um filho agride uma mãe? Por que um filho uma criança bate num professor? Por que um homem mata outro? Por que um marido espanca uma esposa? Por que um filho não respeita um pai? Por que uma esposa não respeita o marido? Por que uma família? Como é que está seu coração? Porque a gente olha na superficialidade. E o que Deus está dizendo é, guarde o teu coração. Não deixe que o seu coração seja impuro. Amém? Então, vamos lá falar sobre essa questão do coração. Bom, olhando esses 3 corações aqui que não são adequados, uma das 3 primeiras, eu tirei 3, como são 3 terrenos, é óbvio, eu tirei 3 situações em que a forma que o nosso coração deve ser para que ele seja um coração de terra boa, para que ele seja um coração bom para se plantar, uma terra onde a semente caia e realmente produza frutos para a glória de Deus e para a nossa pureza. Então, primeira tipo de coração é um coração atento. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 13:18. Vamos voltar lá? Ele fala o seguinte, ó. 13, 18 e 19. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quando a gente lê aqui, uma tendência que a gente tem é logo de cara pensar que é quando você não entende a palavra. Eu ouvi, mas eu não entendi, eu não compreendi bem. Eu não consegui entender o que aquela mensagem quis dizer. Na verdade, irmãos, esse entender aqui é uma desatenção. Na verdade, não é você entender e não compreender. Na verdade, aqui é que você não percebeu a importância daquela mensagem de Deus para o seu coração. Você não entendeu que aquilo era a palavra do reino para você. Você não entendeu que aquilo era a mensagem de Deus para você. Você não ficou atento para perceber e não valorizou. Você não trouxe para dentro do seu coração. Você deixou a semente de lado, porque você não se deu conta da importância daquilo. Então, eu já falei de algumas formas que Deus pode falar conosco e colocar essa semente no nosso coração. Só que a gente não tem atenção para isso. A gente não fica atento. A gente está com muitas coisas na cabeça e com muito pouco tempo. Essa que é a verdade. Por exemplo, eu estou aqui agora. Eu não tenho ideia se você está atento ao que eu estou dizendo. Eu rogo para a glória de Deus que sim. Mas a gente tem essa dificuldade de estar atento à palavra de Deus. Atento no nosso dia a dia, porque a gente estava até discutindo hoje aqui de manhã na escola bíblica, quantas coisas tomam a nossa atenção. São muitas informações, são muitos detalhes, são muitos assuntos, é o trabalho, é a família, é o desgaste, é o dinheiro, a falta dele, e a gente não consegue ter atenção. A gente quer mais chegar em casa no final da noite, pegar aquilo ali chamado controle remoto e e de preferência que a gente assista alguma coisa que seja muito fácil de assimilar. E de preferência que a gente ouça alguma coisa que nos faça sorrir. Porque eu tive um dia tenso, um dia cansado, e eu quero mesmo dar risada, né? Então, e ali a gente fica 550 canais, e difícil a gente achar 2 que ajudem a gente em alguma coisa. Mas a gente cria esse hábito, né? Então, a gente não tem tempo, a gente divide a nossa atenção com muitas coisas. Então, parar, ouvir a voz de Deus, trazer para dentro do nosso coração, perceber a importância daquilo, exige um pouco de sacrifício. E aí a pergunta é, eu estou disposto? Eu estou disposta? Eu tenho tempo? Eu estou tão cansada. Eu estou com tanta coisa na cabeça, como se isso fosse secundário, né? Então a gente vem no domingo pela manhã e nós sentamos, como nós estamos,
E nós vamos ouvir a voz de Deus. E aí, enquanto a voz de Deus está sendo ministrada no louvor, no testemunho, na oração, a sua cabeça está no almoço. Ou está no filho que não veio. Ou está na cama que eu não arrumei antes de sair de casa. Puxa vida, chegava, não é? E por aí vai, e você riu, e você deve saber no que a sua cabeça está. Porque a gente tem essa dificuldade de estar atento. Então, não é não compreender a palavra, é nem ouvi-la. É nem sequer parar e se concentrar para isso. Essa semana eu atendi um rapaz, ele é cristão, nasceu no lar cristão, e ele, conversando comigo no consultório, ele me falou assim, olha, tem duas coisas que eu consigo prestar atenção. Os grupos do WhatsApp e em você aqui. Eu falei, ufa, pelo menos isso, né? E em você aqui. Porque na mensagem, eu não sei te falar quando foi que eu consegui prestar atenção numa mensagem. Eu até começo legal. Mas aí a cadeira dói, o corpo fica incômodo e a cabeça do irmão da frente me chama a atenção e eu quero virar por detrás também e eu não sei, enfim. E ele foi franco, né? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto desperdício, né? E eu me incluo nisso, irmãos. Eu não estou aqui, eu me incluo. Sabe, às vezes é difícil a gente prestar atenção na voz de Deus, e não é só aqui enquanto nós estamos sentados, não. Às vezes é mesmo, Deus levanta um amigo para te dar uma orientação, Deus usa a pedra para falar com você, e você passa reto. Porque nossa mente, hoje em dia, principalmente, está muito mais atenta a outras coisas que são fáceis de assimilar e que nos trazem prazer. Porque tudo que exige um pouco mais da gente, a gente se renega. A não ser no trabalho, porque você precisa prestar atenção, porque senão você não recebe no final do mês. A não ser no trabalho ou na escola, porque se você não prestar atenção, você tira nota vermelha. Quiçá se você prestar. Né? E no trabalho, você tem que dar resultado, porque senão a crise está aí. Se você não for um bom funcionário, você dança. Mas aqui, na palavra de Deus, a gente coloca isso de forma secundária. Então, primeiro, nosso coração, para que seja uma terra boa e que essa semente caia e dê frutos, precisa ser um coração atento. Tudo bem? Segundo, irmãos, para que seja um coração bom e essa terra possa produzir, precisa ser um coração profundo. Porque lá no texto diz que era que a semente caiu e não tinha uma camada boa de terra, e logo as plantas cresceram. Eu, na minha ignorância, se eu vou num terreno e o semeador jogou lá e rapidinho cresceu, eu vou falar, terra boa, né? Eu falo, nossa, essa terra é boa demais, cresceu muito rápido. Não é isso. Cresceu rápido porque não estava raso, a raiz não aprofundou. Por isso que cresceu rápido. Só que cresceu rápido, na mesma proporção que ela cresceu rápido, ela bateu o sol. O que acontece? Ela morre e murcha. Porque as raízes não se aprofundaram. E as raízes aprofundadas, elas vão até onde a água está. Então ela fica saudável. E quando o sol bate, ela resiste. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi uma vez, acho que é do bambu. Vocês me corrijam. Primeiro o bambu, ele cresce, ele mal cresce. Ele vem uma pontinha para a terra. E assim ele fica por muito tempo. Só que o que acontece? A raiz dele vai se aprofundando, aprofundando, aprofundando. E depois que ele cresceu muito, acho que são mais de 3 metros, enfim, depois que cresceu muito, aí ele começa a crescer para fora da terra. Aí você pode ver quando bate aquela ventania, o que acontece com aquele bambu? Ele enverga todinho e não quebra. E vem terremoto, já teve até tsunami que passou, cai prédio, cai carro, e ele está lá. Envergou e voltou. Porque a raiz é profunda. É muito profunda. E se nós não temos um coração que tem uma boa camada de terra, para quando a semente cair, ela se aprofundar, fica difícil da gente resistir. E o que seria esse coração com uma boa camada de terra para que a raiz, que seja um coração profundo? Você quer ver uma coisa? Você já ouviu você já ficou cantarolando uma música
um pedacinho de uma música, às vezes vem uma música e fica aqui, né? Só aquele pedacinho. Aí você fica com aquilo. Aí depois você vai lá e cai a letra da música na sua frente, todinha. Aí você faz assim, poxa, nunca tinha prestado atenção nessa letra? Olha essa letra toda. Aí você tem duas possibilidades. Você pode falar, nossa, que letra linda, e eu só cantava um pedacinho. Ou então você pode falar, eu cantava isso. Que é o mais comum, né? Era isso que eu cantava. Né? O que acontece aqui? Você ouviu um pedacinho e ficou superficial e você não se aprofundou. Então, isso aqui é mais ou menos assim. Ó. Eu venho, que igreja legal, e a gente tem se empenhado em ser uma igreja que prega o Evangelho de Cristo. E a gente tem se empenhado em ser uma igreja da graça de Cristo. E aí você vem para cá, porque aqui ninguém julga você, todo mundo aceita você como é, e todo mundo é legal, e você ouve a palavra, e aí você canta graças dou, e você fica feliz, e você é alegre e feliz, e vai para casa, e aquele irmão alegre, daqui a pouco vem a primeira tormenta. Aí você quebra, né? E aí a gente olha e fala assim, nossa, o irmão estava tão feliz outro dia, hoje está tão borocochô. Não tem aquela constância, né? É aquele irmão que é assim, ou ele está no auge da alegria e do clamor e do fervor, ou ele está no auge da depressão. Não tem uma constância, porque não se aprofundou. Porque tudo que ele ouviu era só o que ele queria ouvir. Porque o que tem acontecido? As igrejas estão lotadas porque as pessoas têm ouvido aquilo que elas querem ouvir. As igrejas estão lotadas porque elas têm ouvido, e a gente tem uma tendência a buscar ouvir aquilo que nos agrada, de que você é cabeça, não é cauda, de que você é próspero e que Deus vai como leão à sua frente, e que nada vai te derrubar, e que os seus celeiros estarão cheios, e que você é bênção, e que você é o cara, é a mina, e que você é... E aí você ouve aquilo, e aquilo satisfaz o seu coração. E você não se aprofunda na graça, no Evangelho de Cristo, no perdão, no amor, no Espírito. E aí, quando vem a tormenta, o que acontece com você? Você renega Deus. Porque a nossa tendência é criar um Deus conforme as nossas expectativas. Eu vou falar um pouquinho do meu lado, vai. Freud explica. Na verdade, assim, a psicanálise fala uma coisa muito interessante sobre as nossas projeções. Ela diz que faces são projeções. O que seria isso? Quando você olha para alguém, você projeta naquela pessoa muito do que você é. Então, projeção. Você olha para uma pessoa e você joga, ou talvez muito do que você queria ser. Você já olhou para uma pessoa, eu não fui com a cara de fulano? Sabe essa coisa? Não gosto de fulano, não sei porquê, de graça. Tem isso, né? Aí, tudo bem. Sabe, às vezes, o que acontece? Você projetou nele, ou ele tem muito de você, e isso te irritou, porque ele tem muito daquilo que você não gosta em você. Então, quando você se vê no outro, você... Porque gostar da gente, a gente gosta, mas gostar do outro, que tem os nossos defeitos, é mais fácil, não é? Ou então ele tem aquilo que você queria ser. E em vez de você dar glória a Deus pela vida dele, você faz... Não fui com a cara daquela irmã. Eu não sei, não fui com a cara de fulano. Então, a gente cria isso com outro ser humano. E a psicanálise, eu não sou fã da psicanálise, mas... E eu não sou fã de Freud também, né? Ele fala muita bobagem, mas algumas coisas ele é bom e a gente tem que reconhecer. Então, quando ele diz isso, faz todo sentido. E sabe mais além? A gente faz isso com Deus. A gente projeta em Deus as nossas expectativas. E aí a gente molda um Deus do jeitinho que a gente quer. Então, quando esse Deus que nós criamos, a nossa imagem e semelhança, né? Porque a gente cria um Deus a nossa imagem e semelhança. Esse Deus não se adequa ao que a gente quer, a gente se revolta com ele. Porque a gente não se aprofundou em quem é Deus. Deus da Bíblia. Deus do Evangelho. Deus Pai de Jesus Cristo. A gente não se aprofundou. A gente ficou ali na camadinha pequena de terra e ouviu aquilo que agrada ao nosso coração.
Então, isso não acontece só nas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho e falam aquilo que as pessoas querem ouvir para que haja um inflado. Isso acontece às vezes conosco. A gente não se aprofunda. Quanto tempo você tem gasto nessa palavra que você ouve aqui e vai para casa? Porque eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes, chegando aqui no dia seguinte, o pastor fala, então, o que a gente falou na mensagem passada? Eu até dou uma baixadinha de cabeça para não correr o risco dele falar, José. Porque a gente tem muitos pensamentos e muita coisa para ocupar a cabeça. E é aquilo que eu estava falando. A gente se aprofunda mais naquilo que nos dá muito prazer. A gente gasta muito tempo com aquilo que nos satisfaz, que massageia o nosso ego, que nos dá alegria. E a palavra de Deus nos dá tudo isso, mas às vezes ela exige que a gente olhe para nós e perceba quem nós somos. E de verdade, a gente não está muito interessado em se debater com a realidade de quem nós somos e de quem Deus é. Está tudo tão difícil. Já é tudo tão complicado. Eu vou para a igreja para ter um pouco de paz e cantar um hino, e de repente eu tenho que me confrontar com as minhas mazelas e as minhas impurezas de coração. Não, não, não. Vou ler um salmo, né, Guilherme? Lembra disso? Vou ler um salmo. Né? Vou ler um salmo. O pastor Herbert falava, quando a gente se deparava lá com um texto que falava, guarde o seu coração das impurezas. Não, 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 vou ler um salmo. É mais fácil. O Senhor é a minha fortaleza, a minha salvação. Né? Então a gente tem essa tendência mesmo, a não se aprofundar na semente de Deus no nosso coração. A gente não se aprofunda em boas amizades. Eu estava essa semana, irmãos, gastei 3 horas tentando explicar para minha sobrinha de 14 anos que não é tão importante ela ter 1.002 curtidas no Facebook, mas como é importante ela ter um amigo verdadeiro que aponte para Deus. E tem sido muito difícil, porque eu saí das 3 horas com a sensação de que será que ela entendeu? Porque é isso que a gente tem feito. A gente não tem se aprofundado em nada. As nossas relações... Eu acho que foi o Rodrigo e foi o pastor que já pregaram sobre relações fluidas, sobre as nossas relações são iguais à água, né? Tudo é muito passageiro. Os nossos relacionamentos não precisam mais perdurar. Eu posso namorar aqui hoje e amanhã ali, e a ideia é quantas eu peguei na balada e não se eu criei algum vínculo bom. Né? Não importa... o que eu tenho constituído de interessante no meu casamento. Importa quantas pessoas, se eu sou o cara no trabalho, é tudo muito sem profundidade, é tudo muito sem coesão, é tudo muito sem vínculo. E o mundo grita isso para a gente, e às vezes a gente se joga de braços abertos nessa ideia de que a gente não precisa ter profundidade em nada. A gente precisa, sim, ter relações saudáveis, amizades saudáveis, leituras saudáveis, hábitos saudáveis que tragam profundidade. Então, o seu coração precisa de profundidade, ok? Terceiro e último, é um coração limpo. Na parábola, é uma terra sem espinhos, sem mato, que não tem nada que vá sufocar a semente quando ela crescer. Na interpretação de Jesus, ele fala de um coração puro e limpo. A gente logo de cara pensa que é um coração como? Um coração com uma auréola, né? Um coração santinho. Um coração que não peca, não pensa bobagem, não fala besteira. Difícil demais, a gente não consegue. É da nossa humanidade. Como diz o pastor Eli, meteu o pé na jaca e a graça de Deus nos levanta. Então, que coração puro e limpo é esse? É um coração sem mistura. É um coração sem divisão. É um coração que tem um interesse certo. Que quando recebe a mensagem do reino, ele reconhece Jesus como seu poder superior, e é isso e mais nada. É um coração que coloca Jesus como centro e tem um alvo, um foco, uma direção. Não é um coração dividido. Agora, o que é um coração dividido? É um coração que tem que escolher se cuida da semente, ou é um coração que tem que escolher se cuida da minha correria, da minha vida e das minhas preocupações. É lógico que você tem preocupações, você tem vida e você tem correrias. Mas a questão é que a balança geralmente é desigual. Você não coloca Jesus como principal e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você tem muitas preocupações.
E vamos dizer que o dinheiro tem tomado a nossa cabeça demais nesses últimos dias, né? É uma das grandes preocupações. O dinheiro, a falta dele, né? Tem tomado muitas nossas preocupações, porque está aí a tal da crise. Né? Então, e tudo toma muito a nossa cabeça. Então, quando você vai e você está com a cabeça ouvindo a voz de Deus, são tantos ruídos, porque o nosso tempo são tempos de muitos ruídos. Muitos ruídos, muitas vozes, muito barulho. E não dá tempo. A gente não consegue, o nosso coração fica mesmo dividido. E a questão é que as outras coisas começam a se tornar importantes demais e sufocam a palavra de Deus no seu coração. Toma um lugar dessa palavra de Deus no seu coração. A gente não tem mais o hábito de entrar no nosso quarto, ficar em silêncio e buscar ouvir a voz de Deus. O nosso coração está sempre dividido. Dividido porque a gente precisa resolver os problemas, divididos porque a gente precisa ter um pouco de prazer, dividido porque a gente tem que pagar as contas, dividido. E uma divisão desigual, porque Jesus, as questões, pende muito ao contrário. Sendo que não tinha que ter balança. Jesus é o foco, é o centro. Tudo isso se submete a Jesus. E a gente não consegue ter um coração limpo. E aí a gente olha para esse texto, essa parte do coração limpo, e fala assim, eu não tenho como ter um coração limpo mesmo, a palavra mesmo já disse que eu sou pecador e a graça de Jesus me basta, mas a questão aqui é quanto tempo do seu coração, ou quanto espaço da sua terra, essa semente usa. Porque quando a semente cai, é tanta coisa que já tem lá, que sufoca. Ela não vinga. Porque a terra já está lotada. Você já foi num terreno sem cuidado? É mato, é espinho, é lata, né? É sujeira. Aí você joga uma semente ali, o que acontece? Né? E a gente faz isso. A gente chega aqui com um terreno todo cheio de coisa e esperando a semente de Deus no nosso coração. Antes de você sair na porta, a semente já... o espinho já sufocou. Então, quão dividido está o seu coração? O que tem ocupado a sua cabeça? O que tem ocupado a sua cabeça de verdade? São os problemas? Porque o grande mal do século, e o que permite que os consultórios de psicologia estejam lotados, chama-se ansiedade. São tantas vertentes de doença para a ansiedade. É síndrome do pânico. É bipolaridade. Porque a ansiedade corrói a gente. E eu, irmãos, falo isso para os meus pacientes e digo assim, quando é um paciente cristão, eu escancaro mesmo. Eu falo, você tem uma ferramenta para se livrar da ansiedade, chamada Jesus Cristo, que você pode usar e abusar, e lançar sobre ele. E Jesus fala, lança, joga, e vai dormir. Quando não é um paciente cristão, pela ética da psicologia, eu preciso tentar mostrar isso para ele de várias formas. Então, como eu não estou no consultório, vocês são todos filhos de Deus, lancem sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Em época de crise, eu sei que falar isso parece tão superficial, mas, irmãos, isso é uma decisão. A ansiedade tem matado a nossa raça. E matado e corroído as nossas crianças. Vocês sabem quantas crianças de 9, 10, 11 anos estão nos consultórios sofrendo de ansiedade? O Marcelo falou hoje aqui de um exemplo de uma moça que ela fez uma postagem no Facebook. E depois de alguns dias ela estava em depressão. E foram descobrir, levaram para a psicóloga, e a psicóloga percebeu e constatou que ela estava em depressão, porque a postagem dela no Facebook não alcançou 100 curtidas. Irmãos, isso é sério. A gente tem parâmetros para ser bom, para ser perfeito, a gente tem que lutar. As nossas crianças, eu vou falar uma coisa para vocês, pais, não simplesmente julguem, cheguem perto, porque os nossos adolescentes têm um desafio enorme de serem bons. Eles precisam ser bons. Eles precisam ser... Tá essa Samanta que não me deixa mentir. Eles têm que ser fortes, eles têm que ser poderosos, eles têm que ser bonitos na rede social. Eles têm que ser super.
E vocês não têm ideia da pressão que esses meninos e essas meninas sofrem. Na escola, nas redes sociais, no círculo de amigos. Eles têm que ser bons, eles têm que ter tudo, eles têm que parecer tudo. Então, cobre o seu filho, mas se aproxime, porque eu vou te falar uma coisa, ele precisa de você. Ele precisa que você chegue perto e diga o valor que ele tem em Jesus. Ele precisa, a gente precisa saber que o valor que nós temos está em Cristo, e não nos valores do mundo que nós estamos inseridos. Porque o mundo quer passar por cima de você mesmo. E quem é que domina este mundo? É o leão que lá bramando, querendo destruir sua vida. Então, o que eu estou dizendo para você é, seja bom em Jesus. Lance a ansiedade dessa vida em Jesus. Porque isso pode corroer você. E o que a gente faz? A gente divide o espaço do nosso coração com as preocupações e com Jesus. Então, você precisa ter um coração limpo. Amém? Eu vou chamar o pessoal do louvor e a gente vai concluir. Coração atento. Não tem como a gente ter um coração atento ao que Deus está dizendo, se você não for se desligando daquilo que não é bom para você ouvir. Não tem como reconhecer a voz de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, se você não cultivar o hábito de ouvir a voz de Deus. Quem são seus amigos? Quem é que tem falado ao seu coração? Que literatura é essa que você tem lido? Que canal é esse que a sua televisão praticamente liga sozinha? Quais são os grupos na rede social que você frequenta? Como eu cuido do meu coração para que ele seja um coração mais profundo? Quanto tempo a gente gasta nessa semente? Será que a minha alegria e o meu prazer momentâneo tem sido o que eu tenho buscado? Será que eu tenho resistido a me aprofundar na palavra de Deus? Pode fazer um fundinho para mim também. Eu não sou a pastora, mas eu quero um fundinho também. Será que o meu coração tem resistido a se aprofundar na palavra de Deus? Será que eu tenho resistido a me deparar com o que Deus quer de mim? Aquela faca que corta e mexe e machuca e faz você chorar, mas que te leva para a vida de verdade? Será que eu tenho permitido essa profundidade da palavra de Deus na minha vida? Eu tenho gasto tempo com isso? Se decida. O que é mesmo importante na sua vida? Enquanto alvo, enquanto foco, enquanto o que você quer se tornar. Quem é que reina na sua vida? Jesus é mesmo esse poder superior na sua vida? Se decida. Quem é que reina nos seus pensamentos? O quão você tem sucumbido à ansiedade e à necessidade de ter e ser, ao invés de sucumbir aos pés de Cristo e da cruz? Se decida. Está na hora. Tome uma decisão ao lado de Cristo, todo dia. Frente aos problemas, frente aos anseios, frente à crise, frente aos desafios. Se decida. O que vai acontecer com o que Deus colocar no seu coração? Vai depender muito de como você tem cuidado do seu coração. Com o que você tem alimentado o seu coração. Que Deus nos ajude a cuidarmos do nosso coração de uma forma e de tal maneira que esse coração seja um solo fértil. E produza uma semente que frutifique e dê bons frutos. O Flávio leu um texto no começo que diz que nós estamos ligados à videira, que é Jesus. E só assim a gente vai conseguir dar bons frutos. Então lembre-se, irmãos, o que Deus planta no seu coração é uma semente. Se ela vai sucumbir e morrer, ou se ela vai frutificar,
depende de como você tem cuidado da terra do seu coração. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã hoje com essa preocupação. Como é que eu tenho cuidado do meu coração? E isso é uma tarefa sua. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela forma como o Senhor fala ao nosso coração de tantos jeitos, Deus, de tantas maneiras. Como o Senhor se esforça em nos melhorar, em nos fortalecer, em nos ajudar a caminhar. Como o Senhor guia os nossos passos, como a cruz, Deus, nos revelou tantas formas de viver em Jesus de forma saudável. Mas, Deus, o Senhor sabe que estamos ainda presos a este mundo, com todas essas mazelas e que ainda fazemos o que a nossa natureza deseja e como disse teu filho, Pai, na Bíblia, o que eu não quero fazer eu faço e o que eu devo fazer eu não faço, e assim é a nossa vida. Mas nós conhecemos a quem nós servimos e sabemos que o teu poder, o poder do Espírito Santo, nos fortalece e é por ele que nós conseguimos caminhar. Jesus, então nós entregamos a nossa vida diante do Senhor agora, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para cuidarmos do nosso coração. Sabedoria, Deus, para prepararmos o terreno do nosso coração, para que a tua semente caia, cresça e frutifique. E dê bons frutos, Deus, e produza em quantidade para a honra e glória do teu nome. E que esses frutos alcancem os nossos filhos, e alcancem os nossos amigos, e alcancem a nossa família. E que possam fazer diferença no lugar onde estamos, como igreja, como filhos, como pessoas, Deus, como teus filhos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor joga a semente. O Senhor não cessou de plantar em nós. E nos ajude, Deus, a preparar um terreno profundo, atento e limpo, Deus, para produzir frutos para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, Deus, é assim que nós te agradecemos. Amém, Senhor.